Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem... 13h02. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos. No sábado nós estamos aqui após o programa Viva a Vida e domingo é 13h. Lembrando você, amigo ouvinte, que uma vez por mês eu não vou estar aqui, ou no sábado ou domingo, fazendo um evangelismo de presença, né? O evangelismo de presença é algo que todos nós, todas as pessoas, todo cristão deve fazer, né? Não porque eu estou fazendo, é porque a Bíblia pede para fazer. Assim como vim aqui também trazer para você o evangelho, levar a orientação do Filho de Deus, também não é uma vontade minha, não. Não foi eu que decidi vir aqui, não. Foi Deus que me convenceu, através do próprio ensinamento dele, a estar aqui compartilhando com você. Também não sou o seu pregador, não. Você com certeza deve ter o teu pregador já. Seja ele o padre, seja ele o pastor, seja ele um bispo ou qualquer um outro nome dado, certamente você já tem quem tem influência sobre a sua vida, assim como eu também. E é com esses que você deve se cuidar, é esses que você deve examinar, a ver qual é o Senhor que verdadeiramente estão ligados. O próprio Jesus Cristo fala que toda árvore que produz o galho que produz um fruto, ele está conectado, ligado a um caule. Jesus Cristo fala isso lá em João 15, mostrando que a videira verdadeira é ele, Jesus Cristo. E ele fala que pela orientação que se dá, pelo que predomina numa pessoa, num galho de uma árvore, é o que indica a árvore que ele é, ou seja, em quem ele está conectado. Isso aí qualquer pessoa é assim, tá? Mas eu digo que você que está me ouvindo, eu tenho pessoas que têm influência sobre mim. Tenho não só quem convive comigo, mas também naquilo que sigo, naquilo que eu tenho escutado como pregadores, como orientadores. E lembrando você também que o próprio Evangelho mostra em volta da sua vida, na minha vida, do mundo que nos rodeia, situações que você já viu famílias passar, ou que você mesmo passou, você já percebe que a melhor orientação que tem é a espiritual. Mas a mais perigosa que tem também é a orientação religiosa ou espiritual. Por quê? Porque ela prende ao ser humano e ele se esforça que nem carro atolado no banhado e não consegue prosperar. Quando digo prosperar, eu não me refiro a grana, dinheiro, só não. Prosperar em qualquer área da vida dele. A pessoa vive com a vida amarrada, mesmo sendo, de repente, um orientador religioso, de repente, uma pessoa que aparentemente está bem orientada espiritualmente. Como pode
levar uma vida em todas as áreas, ou nessa área da vida, tão amarrada. Então é muito importante você e eu nos preocupar bastante, como está escrito em Hebreus, né? Capítulo 1, capítulo 2 de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, você vai encontrar lá, mostrando o quanto é importante você analisarmos o que nós temos recebido já como orientação, para ver se veio de Deus. Talvez não é de Deus esse procedimento, essa cultura, esse costume, esse ritual religioso, pode ser que não seja de Deus. E por esse motivo Deus fica impedido, não por poder, não por capacidade de atingir você e eu, mas pelo aquilo próprio que a gente está atraindo de Deus em favor da nossa vida ou não. Essa é a realidade do Evangelho. Então é muito importante você que está me ouvindo ficar atento a quem é que tem influência sobre você. E aqui a palavra que eu trago hoje para você está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, né? Deus trouxe primeiro o Filho dele, Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio e morreu na cruz e voltou ao Pai prometendo um Consolador, prometendo um outro educador, um outro orientador para substituir, não substituir ele, mas ser aqui o representante dele. E este representante dele, o Espírito Santo, convenceu ao apóstolo Paulo, e esse Espírito Santo escreveu, né, através do apóstolo Paulo que escreveu Filipenses 4, versículos 6 e 7, um ensino, uma orientação. E a sua vida, a minha vida, ela é abençoada e ela é amaldiçoada justamente por ensinos, por orientações. Ninguém de nós toma uma atitude sem que primeiro venha no nosso entendimento, na nossa mente, a convenção. Algo convenceu eu a fazer isto. Então tudo na sua vida é assim, tanto nas coisas pequenas, mais importantes, quanto nas coisas, né, pequenos ou grandes, importantes ou não, são orientações que levam você e eu a tomarmos atitudes. Vamos ver o que é que Deus fala através do Espírito Santo aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos dar uma olhadinha o que é que está escrito aqui? A mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Passamos então para a palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, assim está escrito, assim também diz o nosso Deus para mim e para você, amigo ouvinte. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante os vossos pedidos, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Precisa do mel, na cruz se entregou pra me dar o vedão, a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era um réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Amigo ouvinte, nessa passagem, o nosso Deus fala algo muito poderoso para a minha vida, para a sua vida também. Ele diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes os vossos pedidos sejam em todos ou em tudo,
todas as vossas petições, os vossos pedidos, né, sejam todas conhecidas, todos os vossos pedidos ou petições, dependendo aí da sua tradução da sua Bíblia, fala assim: todas as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Então, para se fazer aí orações ou se fazer súplicas, nós temos que tirar tempo. Precisamos de tempo. Então, é bem interessante, no mundo que vivemos, de correrias e de treinamentos de hipocrisias, e também treinamentos para nós sermos egoístas, né? Onde esta é a realidade do mundo que rodeia você e eu. Então ele diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Essa é a parte aí do versículo 6. Mas vamos ler o 7 também, que é tão importante quanto essa primeira aqui do 6. Ele fala, imagine bem, para eu e você apresentar os nossos pedidos diante de Deus com orações e súplicas, ele fala assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Então, para nós fazermos isso, é necessário com que eu e você venhamos desligar, né, os nossos olhos e os ouvidos do mundo em que tem, cada dia que passa, apresentado mais coisa, para eu e você ficarmos com a mente bastante ocupada. Como que eu vou apresentar para Deus todos os meus pedidos? Eu tenho um punhado de coisas para pedir para Deus. Tenho para agradecer também muitas coisas. Por isso que ele fala: antes os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Veja que Jesus Cristo, em João 14, né, versículo 21 ao 24, Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo e ele fala que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Eu estou no mundo. Você não está no mundo também? Tá, e como que o mundo não pode receber? É que se em toda a aplicação dos olhos, dos ouvidos, da nossa mente, estiver inteiramente no mundo, o Espírito Santo não pode governar a nossa vida. Ele não pode nem se envolver a nos ajudar. Pela misericórdia, sim. Porque até anjos vão agir em favor a nós pela misericórdia. Mas pela graça. O que é graça? Graça é algo que eu não mereço. Eu reconheço que eu não mereço. Mas Deus dá. Mas Deus deu. E por quê? Se é por amor, o seu filho, minha filha, ela não merece algumas coisas, mas ela precisa. E eu dei, e hoje ela tem 22 anos, se precisar, eu vou dar. Ela vai merecer? Pode não merecer, eu dou do mesmo jeito. Se é por amor, e se é uma necessidade, nós damos do mesmo jeito. Então, para você ver que aplicar o coração, tirar o coração do mundo, aplicar um tempo para Deus é muito importante. Tanto que ele fala assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Olha o versículo 7. Vamos ver. E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Imagine bem, quanto de pensamentos, quanto de sentimentos existe dentro de mim, de você, de nós. Seja de sentimento ruim, seja de sentimentos bons. Imagine, ele está dizendo que se nós, seres humanos, pararmos diante de Deus e colocar todos os nossos pedidos, todas as nossas ideias, todos os nossos projetos diante de Deus, com ações de graça, com súplicas e ações de graça, ele diz o quê? Ele diz que
que o Deus da paz, o nosso Deus, ele vai fazer o quê? E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos, que fala os vossos corações, vossos pensamentos, guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Imagine se tudo, ou se não vou dizer em tudo, porque nós somos carnais, né? E o espiritual é que discerne bem todas as coisas. O homem carnal, segundo o próprio Espírito Santo, né, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal, o homem natural, ele compreende só as coisas deste mundo. 2 mais 2 igual a 4. Mas no mundo espiritual pode ser que 2 mais 2 seja igual a 10. Ah, não pode. Pode. Por isso que ele fala que o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pensamento e sentimento de quem que ele vai guardar? Em Cristo Jesus. Por que tem que guardar em Cristo Jesus? Porque o sentimento e o pensamento que for errado, que nós merecemos ser punidos por isto, se estiver guardado em Cristo Jesus, é Deus quem vai julgar. Mas que se está guardado em Cristo Jesus, o que acontece? Eu posso, de repente, por você ser acusado, apontado. De repente, até minha maneira de vestir, de repente você me encontra aí, de repente de boné, coisa assim, você pode até se escandalizar em mim e falar assim, mas esse cara não pode pregar o evangelho assim. Mas dentro do amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, isso não ofende a ele. Ofende talvez a mim e você, porque fomos educados em uma cultura em que não priorizou o ensinamento de Jesus Cristo. Se você priorizar o ensinamento de Jesus Cristo, você vai ver que é pelo quê? É pelo um fruto que se conhece uma árvore. Não é pelo... Alguém pode até amarrar um determinado fruto, pode até colar um determinado fruto em uma árvore. Mas se você chega perto da árvore lá e conviver ali junto da árvore, até quando ela é pequenininha ou mesmo crescendo ali nas estações do ano, vai passar ali as 4 estações do ano, ela vai ter que em um momento vai manifestar nela o quê? Vai manifestar os brotos, vai manifestar depois da geada, né? Vem aí a recuperação de uma árvore, você vai ver que vem ali os brotinhos e já aparece a folha, você já começa a já conhecer melhor a árvore, aí já começa com a sequência, vem o quê? Vem as flores e logo já aparece o fruto e você já olha aquele fruto e fala, olha, de fato é mesmo o determinado fruto tá mostrando aqui que é desta árvore mesmo. Então assim também seria nós se fôssemos educados numa doutrina cristã. A gente julgaria, né, a árvore pelo fruto. Mas é convivendo com a pessoa todos os dias, não é dentro de uma instituição religiosa, o meu comportamento, a minha maneira que eu me visto lá, é que vai julgar, o que vai determinar você e eu. Não, é o Senhor que nós servimos no dia a dia. Não é em erros meus ou seus que você vai determinar alguém de Deus ou não, mas no predominante de acertos ou erros. Tanto que Jesus Cristo, quando libera nós para julgarmos, ele fala assim, julgai, aquele que julga, ele fala, julgai pela reta justiça. Então quando alguém fala mal de alguém para mim, eu falo, e o que você tem de bem para falar da pessoa? É tanto quanto essa quantidade? Não, é mais. Então o lado do mal já perdeu, pode deixar para trás. Agora, se no convívio das 4 estações do ano, que tipo de folha, que tipo de broto era, que tipo de flor que era, que tipo de fruto produziu? Na maioria das atitudes foi isto. Então é uma árvore boa. Jesus que falou que a árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má, ela produz frutos maus. E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, fica para mim e para você a orientação de que
os meus pedidos sejam eles fáceis de se adquirir, de se comprar, de se ter. Assim como às vezes é impossível uma cura, uma oração em favor à vida de alguém, é impossível acontecer. Mas o próprio Jesus Cristo fala que se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, levanta-te e lança no mar, não duvidar no seu coração, será feito. Como que eu sei que hora que eu vou estar crendo desta maneira? Eu não sei. Por esse motivo tem que estar sempre persistente, insistente, né? Uma vez por dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 7 vezes ao dia. Vai que não dessa, você e eu atingimos essa fé tamanho de um grão de mostarda. Aí nós vamos dizer a este monte, claro que é algo impossível acontecer, lança-te, levanta-te, lança-te no mar. E não vamos duvidar em nosso coração. E você será feito. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo deixa bem claro: não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Para isto, eu e você temos que desligar do mundo, porque o mundo não vai deixar. Ele vai apresentar muita coisa para mim e você pensarmos, analisarmos, nossa mente se ocupar, para nós não poder apresentar para Deus todos os nossos pedidos, né? E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje. Espero que ela tenha edificado a minha vida, a sua vida, que nós vamos analisarmos se tivemos tempo, se temos tempo, se podemos, ou se já temos apresentado para Deus as coisas pequenas, muito pequenas, mas que também são muito importantes, tanto quanto as impossíveis ou as grandes coisas que nós temos a apresentar para esse Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fica na paz de Cristo Jesus. Lembrando que hoje a gente vai deixar a oração do Pai Nosso como oração de final. A gente não vai estar confessando só o Senhor Jesus Cristo hoje. Vamos deixar então a oração do Pai Nosso em favor à sua vida, à sua família, seus projetos, nossas vidas, nossas famílias, nossos projetos em Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como
céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.